Na semana passada nós iniciamos uma nova série intitulada Reversão, em busca de uma melhor versão de mim mesmo. E se você não esteve por aqui, o meu desafio para você é que você acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso site, assista a mensagem do último domingo, se intere do conteúdo que a gente compartilhou aqui, para que a gente possa caminhar sempre na mesma direção, todos juntos, para ninguém ficar para trás, tá bom? Vamos em frente? Introduzindo o assunto de hoje. Quando lemos a Bíblia, somos confrontados com uma realidade muito simples, mas surpreendente. Todos nós fomos criados por Deus com um propósito, e somente neste propósito é que a gente prospera. Em outras palavras, nós não somos fruto da nossa própria invenção, da nossa própria criatividade. A vida não é um projeto essencialmente meu. E se eu quero me tornar a melhor versão de mim mesmo, nada mais justo do que eu procurar a voz desse Criador e ouvir o que Ele tem a dizer a respeito de mim mesmo, a respeito de quem eu sou, a respeito do porquê eu estou aqui e a respeito da melhor forma de eu lidar com a minha própria vida. Quando a gente adquire um carro, um celular, um computador ou qualquer outro equipamento eletrônico, juntamente com esses produtos a gente recebe um manual, o manual do construtor. E sempre que a gente leva a sério as instruções que existem nesse manual, a vida útil desses equipamentos é prolongada, ela vai até o seu máximo, ela se expande até o seu limite. O mesmo acontece com a gente. Enquanto a gente olha para o Criador e ouve as palavras dele, se deixa encharcar por essas orientações, a nossa vida vai bem. A gente prova do melhor que a gente tem para provar na vida e a gente se torna a melhor versão da gente mesmo. Mas infelizmente muitos de nós passamos uma vida inteira tentando definir esse propósito da nossa vida sozinhos, escrevendo o nosso próprio manual de vida e, como consequência, temos nos deformado a nós mesmos. Tentando definir o que é felicidade para nós mesmos, nós nos tornamos gente essencialmente egoísta. Já percebeu isso? Tentando definir o que é certo e o que é errado para a gente, a partir dos nossos próprios olhos, a partir da nossa própria cultura, nós nos tornamos e temos nos tornado pessoas evidentemente bizarras, tentando definir o que é importante e o que não é importante, a parte de Deus. Nós temos nos tornado pessoas profundamente fúteis. Isso significa que nós não somos bons deuses para a gente. Enquanto a gente toma a nossa própria consciência, a nossa própria experiência como parâmetro para a orientação da vida, a gente padece. A gente fica feio. A gente não cresce, a gente não evolui. A gente engessa, a gente para. Nós não somos bons deuses para nós mesmos. Ao vir ao mundo, Jesus tinha pelo menos 2 objetivos. O primeiro era perdoar a nossa tentativa de sermos os nossos próprios deuses, através da sua morte e ressurreição, e recriar-nos através do seu ensino. 2 coisas. Uma informação importante para quem está chegando agora por perto da espiritualidade cristã. Através de Jesus, Deus decidiu nos perdoar com a sua morte no nosso lugar, na cruz do Calvário. E Ele decidiu também, através do ensino de Jesus, nos recriar para que a gente pudesse se tornar a melhor versão de nós mesmos. A gente vai continuar estudando para esse fim o Evangelho de Mateus a partir do capítulo 5, verso 1, texto conhecidíssimo como o texto do Sermão do Monte. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los.
Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. A primeira parte desse grande e primeiro sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, é chamada de as bem-aventuranças, onde Jesus trata de maneira muito clara a respeito do caminho da felicidade. A primeira coisa que a gente aprende sobre as bem-aventuranças é que esse termo vem do grego makarios e significa literalmente felicidade, ou mais do que isso, significa muito felizes ou felicíssimos. Por que Jesus trata sobre esse tema no primeiro ensino, logo no início da sua primeira palavra em cima do monte? Porque ele sabe que é exatamente atrás da felicidade que todos nós estamos. Sempre que a gente procura alguém para se relacionar afetivamente, a gente está atrás de felicidade. Sempre que a gente se move de um determinado trabalho, de uma determinada atividade profissional para outra, o que a gente está querendo é encontrar essa tal de felicidade. Sempre que a gente investe numa amizade, o que a gente está atrás é de felicidade. E Jesus percebeu isso, caminhando com a gente, convivendo com a gente. E é exatamente por isso que ele começa falando a respeito desse tema. Felicidade. As bem-aventuranças não são leis sinalizadas com placas vermelhas, mas constatações sinalizadas por Jesus com placas amarelas. Essa foi uma outra afirmação que a gente fez no domingo passado. As bem-aventuranças não são como aquelas placas vermelhas que, se transgredidas, são passivas de uma multa, de uma repreensão e de um castigo imediato. Basta que a gente estacione o carro num lugar onde tem uma placa escrito proibido parar e estacionar, para que então a gente possa ser autuado por um policial, por um amarelinho, e receber em casa a nossa multa. Não, as bem-aventuranças não funcionam assim. E se eu e você não prestarmos atenção nessas orientações, não vai cair um raio do céu na nossa cabeça. A vida vai continuar seguindo, mas isso não significa que a vida vai continuar seguindo bem. As orientações de Jesus nas bem-aventuranças são sinalizações de placa amarela, tal qual aquela placa que diz curva acentuada à esquerda. Sempre que a gente presta atenção nessa orientação e a gente diminui a velocidade e a gente faz a curva de uma maneira mais tranquila, a gente preserva a nossa vida, a nossa família, e a gente chega no nosso destino. Mas quando a gente não presta atenção numa placa amarela como essa, apesar de não haver multa, apesar de não haver raio caindo do céu na nossa cabeça, a vida não vai bem. E a chance da gente se dar mal é muito grande. A primeira bem-aventurança que a gente estudou foi domingo passado, que diz assim: felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Um grande contrassenso, não é verdade? Porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo corre para ser rico, de alguma forma. A gente corre no trabalho para ser rico financeiramente, a gente corre nos nossos relacionamentos afetivos para a gente ser rico numa relação conjugal, por exemplo. A gente corre para adquirir bens e se sentir rico dessa forma também, com os nossos diplomas. Todo mundo quer ser rico. E aí vem Jesus nas bem-aventuranças e diz, viu, felicidade não está
no fim da trilha de quem procura ficar rico. Felicidade está no final do caminho daquele que se empobrece interiormente, daquele que reconhece que não é nada sem Deus, que não tem nada sem Deus e que não pode fazer nada sem Deus. Felizes os pobres de espírito. Hoje a gente vai conversar sobre uma outra bem-aventurança que não é menos complicada e que não gerou menos espanto, não, nos primeiros ouvintes de Jesus, e não vai gerar menos espanto no nosso coração hoje. A segunda bem-aventurança diz assim: felizes os que choram, felizes os que choram, pois eles serão consolados. De que tipo de choro Jesus está falando? De que tipo de choro? Bom, por trás dessa palavra chorar aqui no texto, nós temos uma palavra grega chamada pentotes. Pentotes. Essa palavra grega significa literalmente lamentar ou prantear por luto. Ou seja, a bem-aventurança que Jesus nos coloca hoje não é a bem-aventurança para pessoas que têm um choro de raspão, um choro de final de tarde, sabe aquele negócio, quando o sol começa a se pôr e bate aquela depressãozinha boba, quase que insignificante, a gente se sente meio acuado, quando algumas mulheres olham no espelho e pensam assim: ai, meu cabelo não está muito legal hoje. Não, a gente está falando aqui, conversando com Jesus a respeito de um choro muito profundo, semelhante ao choro de alguém que perdeu uma pessoa próxima e amada. Só para a gente perceber como isso é forte, essa palavra foi utilizada na Septuaginta, que é uma tradução antiga do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, em Gênesis capítulo 37, verso 34, quando um pai chamado Jacó recebeu a notícia de que o seu filho havia morrido. Mais do que isso, ele recebeu a notícia de que seu filho havia morrido devorado por uma besta fera no meio do deserto. A gente que é pai sabe muito bem o que é sofrer com os nossos filhos. Quando um dos nossos filhos cai e se machuca e vem chorando, com o joelho rabiscado de sangue, a gente já se enche de compaixão, a gente fica com o coração pequenininho, apertado. O choro do qual Jesus nos fala hoje não é o choro do coração apertado por uma criança que simplesmente raspou o joelho. É o choro semelhante à dor de alguém que perdeu um filho. Que perdeu um filho devorado por uma besta fera. Um urso, um leão. E que seu corpo agora está no meio do deserto, sendo devorado por outras pragas, por outros animais. É desse choro que Jesus fala. Bem-aventurados os que choram assim, nessa intensidade, com esse calor e com toda essa paixão. Segundo as Escrituras, Jesus chorou intensamente dessa forma pelo menos 3 vezes. A primeira vez foi descrita em Hebreus capítulo 5, verso 7. E é o choro diante da iminência da sua própria morte. Jesus está a poucos dias de ser sacrificado na cruz. E o autor de Hebreus diz: ele chorou muito com a proximidade, com a iminência da própria morte. Veja comigo, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. Em alta voz e com lágrimas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo. É como se o autor estivesse dizendo que a oração de Jesus foi mais ou menos assim: o Senhor tem poder para me livrar, Pai.
O Senhor tem poder para tirar da minha frente os meus inimigos. O Senhor tem poder para castigá-los. O Senhor tem poder para convencer os governantes a respeito da minha justiça. Faça algo por mim, do contrário eu vou ser morto. Com essa intensidade e com lágrimas profundas que rasgaram o seu próprio rosto, alta voz e com lágrimas. É interessante a gente olhar para um texto como esse, porque tem muita gente que pensa por aí que, como cristãos, a gente precisa fazer de conta que o sofrimento não bateu na nossa porta. Há uns anos atrás, um escritor cristão deu o seguinte título a um livro dele: Está doendo. Está doendo. Título do livro de um pastor cristão. Um livro belíssimo. E nesse livro ele aborda justamente a possibilidade que a gente tem de dizer isso para o Senhor. A gente não precisa fazer de conta. A gente não precisa fazer de conta que está tudo bem, que está tudo certo, que a gente não está sofrendo. Diante de Deus a gente pode escancarar a nossa alma e dizer exatamente o que passa no nosso coração. A segunda ocasião onde Jesus aparece chorando na Bíblia é diante da perda de um amigo. A gente encontra isso em João, capítulo 11, de 32 a 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, e naquele velório, Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Você já ouviu gente tentando consolar um ao outro, dizendo assim num velório: viu, não chore não. Que consolo sensacional, né? Alguém que acabou de perder alguém querido, viu, não chore não, seja forte. Como assim? O próprio Jesus, diante da perda de um amigo, não se constrange diante das outras pessoas, não fica pensando no que é que vão dizer a respeito dele, ele simplesmente nada em lágrimas, porque ele amava o amigo que perdeu, porque estava doendo, e isso ficava evidente diante de todos. A terceira vez aonde Jesus chora na Bíblia é diante do pecado que ele vê na cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, diz Lucas 19, 41 e 42, e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou, porque as coisas em Jerusalém não iam nada bem. As pessoas estavam afastadas de Deus, vivendo a partir das suas próprias leis, dos seus próprios instintos, dos seus próprios desejos, imersos em corrupção, com a sensação de impunidade, algo não muito diferente daquilo que a gente vivencia hoje. Muitos de nós, quando pensamos no nosso país, quando pensamos na nossa cidade, choramos também. É interessante perceber que Jesus também conhece esse tipo de dor. E se hoje a gente lamenta, se hoje a gente chora, Jesus também chorou pela sua cidade. Jesus também chorou pela sua nação. A bem-aventurança dos que choram constitui para muita gente um grande absurdo. Como é, Renato, que a gente consegue chorar por conta de um sofrimento e de uma dor tão intensos e ainda assim ser feliz? Isso parece um absurdo. Você já pensou nisso, Renato? Parece um contrassenso, parece um paradoxo. Como é que a gente sai desse emaranhado tão complexo de reflexão? Muita gente acredita que essa bem-aventurança é um paradoxo, sabe por quê? Primeiramente por conta da ideia consolidada na cultura contemporânea de que ninguém pode ser feliz
enquanto somos alvos de dor e de sofrimento. A nossa cultura pensa assim, ela divulga isso nos filmes, nos livros, nos seriados. Nós não podemos ser felizes se temos algo ao nosso redor que gera dor e que gera sofrimento. É por isso que a gente sai por aí tentando expurgar o sofrimento o tempo todo. Se alguma coisa começa a não dar certo no meu relacionamento conjugal, a única coisa que passa pela minha cabeça é: eu preciso me livrar do meu marido. Eu preciso me livrar da minha esposa. Porque aquilo que me gera dor e sofrimento vai atrapalhar a construção da minha felicidade. É assim que a nossa cultura pensa. Mas isso é muito complicado. Existe alguma possibilidade da gente viver nesse mundo sem nenhum tipo de dor e de sofrimento? A gente sabe que não. E alimentar essa expectativa é tentar construir um castelo de areia que vai ser desfeito à medida em que um simples soprar for sobre ele. Há um tempo atrás, o Dr. Paul Brent, que trabalhou durante muitos anos como médico, junto a algumas pessoas muito carentes, mencionou algo extraordinário a respeito do seu trabalho. Ele cuidava de leprosos. E ele menciona na sua obra que o trabalho dele era o trabalho de restituir a dor às pessoas. O trabalho que ele realizava como cristão, como discípulos de Cristo, consistia na engenhosidade de fazer com que as pessoas voltassem a sentir dor. Por quê? Porque uma pessoa que tem lepra, ela perde a sensibilidade, ela perde a dor, ela pode colocar a mão em cima da chama de um fogão, e ela não sente nada, mas isso não é bom. É justamente por conta disso que as pessoas com lepra batem as mãos, batem os pés, e o seu corpo é duramente castigado, a ponto, muitas vezes, de alguns de seus membros terem que ser retirados. A dor não é a nossa maior inimiga. Nem sempre a dor é algo ruim. Às vezes a dor é exatamente aquilo que nos protege de um mal maior. Por isso, ao invés de expurgar a dor e o sofrimento, o que a gente deveria fazer é acolher a dor e o sofrimento como parte integrantes da nossa vida, a fim de que a gente efetivamente caminhe na rota que nos conduz à felicidade. Em segundo lugar, essa história da bem-aventurança dos que choram é um absurdo para muita gente, por conta da ideia disseminada na espiritualidade triunfalista, de que se estamos com Deus, Ele nos livra de todo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer dor. E o que muita gente não percebe é que esse tipo de teologia é uma teologia não ancorada nas Escrituras, mas ancorada nessa cultura que a gente acabou de ver, que não acredita na possibilidade da gente ter dor e sofrimento e ainda assim ser feliz. E eles usam argumentos bíblicos para justificar essa bobagem. Mentira! O próprio Jesus, olhando para os discípulos, disse certa vez: vocês enfrentarão problemas, vocês enfrentarão lutas, vocês serão desolados em muitas vezes. Mas tenham bom ânimo, eu vou estar com vocês. A minha destra vai estar segurando a mão de vocês, o meu poder vai estar sobre vocês e dentro de vocês, vocês não estarão desamparados, é o que Jesus nos ensina. Se a gente quer encontrar o caminho para a felicidade, pavimentar a melhor versão de nós mesmos, a gente precisa começar a acolher a dor e o sofrimento como parte integrantes
da nossa própria vida. Mas nem todo choro afirma as Escrituras. É alvo das bem-aventuranças de Jesus. Não é porque eu derramei uma lágrima que a bem-aventurança de Jesus no Sermão no Monte funciona para mim. Existem choros que não funcionam dessa forma. Em primeiro lugar, o choro da ganância e do materialismo. Esse choro não é alvo das bem-aventuranças. Certa vez, um rei chamado Acabe, possuidor de inúmeras terras, se afeiçoou da terra de uma outra pessoa, Nabote. Um homem que tinha uma pequena vinha do lado do seu palácio, e ele ficou louco para possuir aquela vinha. E ele disse para os seus homens: vão e comprem essa vinha, eu preciso possuí-la. Então, eles foram até o sujeito disse assim: olha, infelizmente eu não posso vender, porque essa terra tem um valor sentimental para mim, eu não posso abrir mão dessa terra por dinheiro nenhum. Quando essa informação foi dada para o rei Acabe, o texto bíblico diz que ele, o rei, entrou no quarto, fechou a porta, deitou na cama, virou para a parede e começou a chorar. O choro de quem não conseguiu ter o que queria. Tem muita gente hoje chorando na cidade por conta dessa ganância. Não consegui trocar o carro esse ano. Não consegui fazer a viagem dos meus sonhos. Não consegui comprar o iPhone X ainda. Não consegui. A bem-aventurança não é para o consolo de quem chora esse tipo de choro. Esse choro é bobagem. E Jesus não entra nessa. Existe um segundo choro que também não é alvo da bem-aventurança de Jesus. O choro da compulsão e da obsessividade. Compulsão e obsessividade. A gente descobre isso na vida de um sujeito chamado Aminon na Bíblia, parente do rei Davi, sangue azul, que num determinado momento da vida, por conta da tranquilidade na qual ele vivia, ele acabou se apaixonando pela sua meia-irmã. Renato do céu, essa história está na Bíblia? Está. O sujeito se apaixonou pela sua meia-irmã. Mais do que isso, ele foi na direção dela e tentou seduzi-la. Mais do que isso, quando ele percebeu que não ia conseguir nada, ele chorou amargamente. Chorou porque ele queria ter e possuir a sua irmã. Até que ele tomou coragem e estuprou a sua meia-irmã. Olha, Jesus também não se envolve com esse choro. O choro comprometido com o extravasar dos nossos vícios, das nossas compulsões, do nosso próprio pecado. A bem-aventurança de Jesus também não é alvo do choro do remorso e do desespero. O exemplo disso é o que a gente tem na vida de Judas, um daqueles que fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus. Ele traiu Jesus por poucas moedas de prata, indicando Jesus para os soldados romanos, dando um beijo no rosto de Jesus. Que traíra! Que Jesus então foi levado e começou todo o processo que desencadeou a morte de Jesus. Os dias foram se passando e Judas entrou num profundo estado de desespero. Talvez porque as pessoas já não confiassem mais em Judas. O quê? Eu ser amigo de Judas? Nem pensar. Como é que eu vou ser amigo de um sujeito como esse? Ele vendeu Jesus. Sujeito desse vende a mãe, vende a sogra, vende o cunhado, o periquito, o passarinho. E então ele entrou num estado profundo de remorso. Percebam, o arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento é pelo que é feito diante de Deus. O remorso é pelas consequências que eu tive por conta dos meus atos. O choro pelo remorso não é o choro alvo das bem-aventuranças. Por fim,
O choro da hipocrisia e da teatralidade também não é alvo das bem-aventuranças. Os religiosos, fariseus, escribas, saduceus, eram exemplos disso, né? Eles queriam parecer melhores do que na verdade eles eram. E muitas vezes eles entravam no templo e choravam publicamente nos lugares mais altos para que todo mundo pudesse ver. Sempre abrindo um dos olhos para ver se estavam sendo observados. Se eles ficavam sozinhos, eles paravam de chorar, porque o pessoal foi embora, puxa, e agora? O artista sempre está onde o povo está, o público está, e eles sempre faziam isso para tentar convencer os outros da grandeza deles. Hipocrisia, teatralidade. Deus não entra nessa história. E Ele não se compromete com o consolo de gente que vive chorando dessa forma. Mas então, que choro é esse que é alvo das bem-aventuranças de Jesus? Para isso a gente precisa conhecer a profecia que foi utilizada por Jesus como a matriz do ensino dessa bem-aventurança. Essa profecia foi uma profecia de Isaías, que viveu 6, 7 séculos antes da vida de Jesus, e diz assim a partir do verso 1: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar os cativos, que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro e sua terra alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do seu mundo. Todos o louvarão. Esse é o texto do Antigo Testamento, texto antigo de um profeta levantado por Deus, que foi utilizado por Jesus para compor essa bem-aventurança tão linda. À luz de Isaías 61, a bem-aventurança dos que choram é para quem? Em primeiro lugar, é para aqueles que têm reconhecido a gravidade dos seus pecados e deles se arrependem. Eu vou repetir. A bem-aventurança dos que choram é para aqueles que têm reconhecido a gravidade de seus pecados e deles se arrependem. Versículo 1 diz: Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado.
daqueles que quando percebem o seu erro, daqueles que quando percebem as suas pisadas na bola, eles são profundamente dilacerados interiormente. Eles se sentem fracassados, eles sentem a culpa crescer dentro do coração deles, e eles se arrependem diante de Deus. Senhor, perdoa-nos pelo que fizemos, perdoa-me pelo que eu fiz, eu não deveria ter feito isso, com um choro semelhante ao choro de alguém que perdeu um filho devorado por um animal no meio do deserto. Pergunta para a gente poder refletir com honestidade. Qual foi a última vez que você chorou assim na presença de Deus? Copiosamente, sem condições de fazer parar as lágrimas, rolando na sua face, por causa de um pecado cometido contra Deus. Qual foi a última vez? A gente está vivendo tempos muito complicados. Muito complicados. Porque a nossa sociedade foi se acostumando com alguns pecados. Nós fomos e temos nos acostumado com alguns pecados. E quando não vem um raio de cima para baixo, nos rasgando por conta daquilo que a gente fez, a gente fica com a sensação de que está tudo liberado, de que Deus amadureceu, de que Deus mudou de opinião e que a gente pode seguir com a banda sem que a gente seja interrompido na nossa maneira de viver. Bem-aventurados são aqueles que choram por reconhecerem a gravidade dos seus pecados diante de Deus. Em Lucas 7, a gente tem uma história lindíssima que aconteceu dentro da casa de um fariseu religioso que convidou Jesus para jantar, e Jesus aceitou o convite desse hipócrita para jantar, para a gente perceber como Jesus é cheio de graça e de misericórdia. Quando eles estavam à mesa, uma mulher daquela cidade, diz o texto, reconhecidamente pecadora, talvez o pecado dela fosse muito público, sabe, aquele que todo mundo comenta, aquele que todo mundo diz, aquele que todo mundo abomina, pelo menos do lado de fora, soube que ele estava jantando ali. Ela trouxe um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro. Muito caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre os pés de Jesus. O que é isso? Um coração quebrantado. Entra comigo nessa história, uma mulher rica, da alta sociedade, admirada por todo mundo, alvo da inveja de uma porção de gente nas redes sociais, que entrou em contato com algo muito ruim dentro do coração dela, com coisas que ela desejava e não deveria desejar, com coisas que ela havia feito e não deveria ter feito, com coisas que ela disse e não deveria ter dito, e então ela se quebranta, se arrepende diante de Jesus e aos pés de Jesus, quebrando um perfume, o jarro de um perfume caríssimo, derramando as suas lágrimas sobre os pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com o próprio cabelo. Que choro é esse? É o choro de alguém que se arrependeu profundamente. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai perceber que os momentos de maior manifestação e de manifestação mais intensa da parte de Deus ocorreram quando pessoas
assumiram essa postura de contrição diante do Senhor. No tempo do profeta Isaías, o povo de Israel estava vivendo no cativeiro da Babilônia. E como escravos, eles só tinham um entretenimento. E eles se reuniam às margens do rio da Babilônia e choravam. E choravam reconhecendo que eles estavam vivendo como prisioneiros ali por conta do pecado deles, por conta da disciplina de Deus diante do pecado deles. Junto às águas da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Quando o Senhor percebeu o povo contrito, Ele levantou um libertador. E o povo dele foi liberto daquela situação. Anos mais tarde, um homem se levantou no meio do deserto, comendo mel e gafanhotos. Ele tinha apenas um discurso: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, do mal que vocês têm feito contra Deus. Arrependam-se. Não se deixe enganar. Deus está vendo tudo. Deus está consciente e revoltado com o mal de vocês. E a Bíblia diz que muita gente, não pouca, muita gente, se arrependeu. E com isso ele pavimentou a chegada do Messias. Jesus de Nazaré, que veio à terra para morrer numa cruz por nós e para nos lavar completamente com o seu sangue precioso, manifestação de Deus. Um terceiro exemplo é o que aconteceu no século XVIII, quando Deus levantou homens, pregadores, tais como Jonathan Edwards. A Bíblia diz que Jonathan Edwards era um daqueles pregadores que não pegava leve. E ele fazia questão de revelar para as pessoas que o ouviam os pecados que estavam dentro do coração deles, a fim de que eles se arrependessem de Deus, porque ele tinha consciência de que esses pecados, guardados, enrustidos na alma, geravam dor para a vida deles, e eram um crime contra Deus. A história conta que depois das pregações de Jonathan Edwards, as pessoas da sua comunidade não conseguiam levantar. Consegue imaginar uma situação assim? A gente acaba uma mensagem e de repente olha para as pessoas do lado e a gente só vê gente chorando. A gente só vê gente arrebentada por pensar assim: caramba, como é que eu vim parar onde eu cheguei? Bem-aventurados os que choram, conscientes e arrependidos profundamente acerca dos seus pecados cometidos diante de Deus e diante das pessoas. Em segundo lugar, à luz de Isaías 61, a bem-aventurança dos que choram é para aqueles que têm sido oprimidos por seus vícios e precisam de ajuda para superá-los. Ele me enviou para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. É isso que o Senhor está fazendo, diz o profeta. Ele está vindo para libertar vocês dos vícios que os oprimem, que destroem as suas famílias. Deus está chegando. O contexto da prisão na Babilônia é um contexto de escravidão, que ilustra muito bem a escravidão que nós temos na relação com os nossos vícios. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse mesmo assunto, disse assim no capítulo 2 da sua carta aos Efésios:
vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Sabe o que é esse negócio de costumar viver? Vício. Coisas que a gente repete e repete e repete, mesmo sabendo que Deus odeia, mesmo sabendo que Deus abomina, mesmo sabendo que, apesar de serem placas amarelas, indicam um perigo à frente. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele concretizou a profecia de Isaías, e nós recebemos a libertação. Renato, espera um pouquinho. Entendi, Jesus morreu numa cruz, ofereceu libertação, eu sou um discípulo de Cristo, me aproximei de Deus, tenho caminhado numa caminhada mais próxima com o Senhor, mas eu ainda continuo percebendo esses vícios aqui dentro. O que está acontecendo? Quem explica isso para a gente é o apóstolo Paulo numa outra carta, a carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Se existe algo que Deus quer, a nossa natureza corrompida deseja o contrário. E o Espírito de Deus nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro aqui dentro. Aqui dentro. Dentro do meu coração e do seu coração, há um verdadeiro combate de mixed martial arts. A nossa natureza e a voz do Espírito de Deus. Quem vai prevalecer no meio desse combate? A resposta é simples. A voz que a gente der mais atenção. A voz que a gente priorizar. Aquele a quem a gente oferecer mais alimento. Quando a gente oferece alimento para a nossa carne, a gente cai. Quando a gente oferece alimento para a nossa natureza no espírito, a gente enfrenta o pecado, luta contra os vícios e reinventa a nossa própria história. Mas como se dá o processo de libertação segundo as Escrituras? Só que para que você perceba como é que funciona essa salvação, a Bíblia diz que primeiramente nós fomos salvos plenamente da culpa pelo pecado. Quando Jesus morre na cruz, o que Ele faz é nos perdoar. E se eu me rendi ao que Cristo fez por mim, conscientemente, me apropriando dos méritos do que Jesus fez, eu estou perdoado. Mas Renato, e aquilo que eu vier a cometer depois? Perdoado. Perdoado para sempre. Com relação àquilo que passou, com relação àquilo que está acontecendo e com relação àquilo que vai acontecer, perdoado, sempre. A segunda etapa diz que nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Sabe quando a gente entra no mar e depois de um tempo na água, a gente decide sair para a areia e a gente percebe que algumas coisas estão prendendo os nossos pés, algumas algas, e a gente fica tentando tirar as algas dos pés. É exatamente isso que está acontecendo com a gente nesse período, quando a gente se rendeu a Cristo. Somos perdoados, mas ainda estamos tentando nos desgarrar de alguns hábitos,
e de alguns vícios que insistem em nos fazer mal. A terceira etapa é uma etapa que a gente ainda aguarda, pois nós seremos salvos da presença do pecado. Enquanto a gente vive aqui, antes da volta de Jesus, vai ser luta, vai ser briga, vai ser gente se deixando levar pela voz da carne, outros brigando contra a carne e vivendo para viabilizar uma vida no Espírito. E somente lá na frente, o que a gente vai ter é a ausência completa da presença do pecado. Em terceiro lugar, à luz de Isaías 61, a bem-aventurança dos que choram é para quem? É para aqueles que têm sofrido os efeitos colaterais do afastamento de Deus, o pecado, e clamam pela graça dele para enfrentá-lo. Versículo 2 diz assim: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, da graça do Senhor, e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Deixa eu tentar explicar isso para você. À medida em que a nossa sociedade se afastou de Deus e decidiu viver a partir do seu próprio manual como construtor de si mesmo, nós destruímos a face da terra. Doenças, crises conjugais, gente invejosa, gente gananciosa, violência, agressividade, todas essas coisas são fruto do desarranjo gerado pelo afastamento de Deus. Nós estamos vivendo nesse contexto. Esses são os efeitos colaterais, inclusive a morte, um efeito colateral do afastamento de Deus, que faz a gente sofrer e derramar lágrimas. Quando a gente está sofrendo esses reveses, e a gente clama pela intervenção de Deus, Ele nos ajuda e Ele nos consola. Isso é o que está por trás da bem-aventurança daqueles que choram. O autor de Hebreus diz algo sensacional, preste atenção. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar no que for preciso. Esse é um texto conhecido para muitos de nós, mas nós não nos damos conta de algumas coisas nesse texto. Ele diz que nós devemos nos aproximar do trono do Senhor. Do trono do Senhor, reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas, o dono da minha vida, aquele que tem o direito de fazer comigo o que Ele quiser, de me orientar conforme a sua sabedoria. Quando nós nos aproximamos dessa forma do Senhor, é que nós recebemos esse benefício da graça e do seu favor. A segunda coisa que me chama a atenção é que nesse trono não falta graça e nem consolo para ninguém. Não importa a dor que você carregue hoje, como consequência de estar vivendo num mundo tão corrompido, promíscuo, mal criado e violento como o nosso. Quando a gente se aproxima desse trono e a gente se rende ao senhorio de Jesus, essa graça vem e nos consola, sempre. Não existe nenhuma dor que não possa ser aplacada pelo consolo de Jesus. Não existe nenhuma realidade que um dia não será transformada por completo pelo poder de Jesus na hora do seu retorno para cada um de nós. Mas Renato, e quanto àqueles que não podem clamar
por essa graça por si mesmo. E quanto àqueles que não têm consciência de que devem se aproximar de Deus, de que devem olhar para Jesus como o Rei das suas vidas, o Deus das suas vidas, o que acontece com uma criança de 3 anos? O que acontece com alguém que tem um problema especial? O que acontece? Acontece o que diz em Romanos capítulo 8. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O próprio Deus nos ajuda quando a gente não consegue orar, quando a gente não consegue dizer o que a gente precisa. Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ontem eu tive uma experiência sensacional, caminhando com o Ivo, num hospital aqui na nossa região, muito triste, que cuida de leprosos e cuida de pessoas com problemas e deficiências mentais. Olhando para alguns daqueles seres humanos, todos engrunvinhados, babando, e sentados em cadeiras das quais eles mal saem para tomar banho. O que me alentava a alma é saber que o Espírito de Deus, que conhece as necessidades deles, intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, dizendo exatamente aquilo que eles precisam. Isso acontece com eles, isso acontece com a gente. Quando a gente não consegue orar porque a barra está pesada demais, a gente não sabe nem o que pedir, nessas horas a gente só diz assim: Pai, ora aí por mim. Espírito de Deus, diz aí o que eu não consigo dizer, porque se eu começar a dizer, eu vou desabar. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. À luz de Isaías 61, em último lugar, a bem-aventurança dos que choram é para aqueles que têm se indignado contra as consequências do pecado na cidade e lutam para restaurá-la. Olha o que diz Isaías 61, verso 9. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Quem são alvos das bem-aventuranças de Jesus? Aqueles que estão trabalhando arduamente para reconstruir a cidade. Aqueles que estão trabalhando arduamente para minimizar o sofrimento daqueles que estão sendo oprimidos na nossa sociedade. Aqueles que estão sendo alvo de maldade, de dolo. Enquanto eu andava por esse hospital ontem, e a gente ia abrindo porta sobre porta, sem compartilhar nada com o Ivo, o que eu pensava era o seguinte: como é que ele consegue trabalhar aqui? Porque eu não dou conta. E aí uma coisa ficou muito clara na minha mente. Ele foi colocado ali pelo Senhor. E ele tem uma responsabilidade ali, como um líder espiritual, que zela por aqueles que choram. O texto que a gente leu traz algumas metáforas para a gente entender o lugar e a vocação dos discípulos de Cristo em meio àqueles que estão chorando. A primeira metáfora é sacerdotes do Senhor. Gente, presta atenção nesse negócio. O profeta Isaías está dizendo que todos nós que fazemos parte do povo de Deus, que temos recebido do consolo de Deus,
frente ao nosso choro. Fomos agora colocados na sociedade como sacerdotes do Senhor. Peraí, sacerdote, Renato, você está querendo dizer que eu sou uma espécie de padre? Você está querendo dizer que eu sou uma espécie de pastor? É exatamente isso que eu estou tentando dizer. É exatamente isso que o profeta tentou dizer. Pastor não é quem faz um seminário. Pastor não é quem tem uma carteirinha dizendo eu pertenço à minha denominação religiosa. Não, isso é outra coisa. Todos nós, discípulos de Cristo, estamos onde estamos com a responsabilidade de agirmos como sacerdotes do Senhor, pastores. Seja bem-vindo, você acabou de descobrir que você é tão pastor quanto eu. Tão pastor quanto eu. Com as mesmas responsabilidades, muito embora tenhamos rebanhos diferentes. A segunda metáfora é a metáfora ministros do nosso Deus. Somos ministros do nosso Deus. Essa palavra ficou pesada para mim de ontem para hoje, porque eu comecei a lembrar dos nossos ministros. Que vergonha que dá de alguns dos nossos ministros. Eles estão ali sendo remunerados pelo nosso dinheiro. E eles tinham que estar trabalhando para o nosso benefício. Mas eles ficam cuidando da vida deles. Como é horrível quando um ministro vive para si e não para aqueles que o arregimentaram. Nós também somos ministros. E a gente também não deve viver simplesmente para buscar a nossa satisfação, o nosso prazer e o nosso deleite. Não, nós fomos colocados para trabalhar para o Senhor aonde nós estamos. Como ministros, servos do consolo que Ele quer dar a quem chora perto da gente. A última metáfora é carvalhos de justiça para a sua glória. Por que que Deus, através do profeta Isaías, nos chama de carvalhos de justiça? O carvalho é uma planta muito interessante, é uma árvore muito interessante, porque ela tem raízes muito profundas e ela aguenta pancada pra caramba, ela aguenta as fortes tempestades e os fortes ventos e ela não cai ao chão. Em Cristo nós fomos plantados na cidade como carvalhos de justiça. E não é porque a gente tentou fazer alguma coisa diferente e a gente não conseguiu que a gente deve fazer, ó vida, ó céus, e desistir. Não é o primeiro sinal de dificuldade, de resistência que a gente deve parar, não. A gente deve persistir porque nós não somos qualquer coisa nesse mundo, nós somos como os carvalhos da justiça de Deus, que devidamente enraizados sustentam as pancadas e continuam trabalhando para o consolo daqueles que estão sendo marginalizados, excluídos e alvo de sofrimento. O Salmo 126 diz: restaura, Senhor, a nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, e agora preste atenção, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Os que semeiam com lágrimas, Ivo, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Concluindo, nesta semana, chore pelos seus pecados diante de Deus. Fazer de conta que eles não existem não vai te ajudar. E se você não consegue se entristecer a ponto de chorar pelos seus pecados, a dica de Tiago, autor bíblico, é a seguinte: procure alguém perto de você e confesse o seu pecado para essa pessoa. Sabe por quê? Porque quando a gente fala para Deus, às vezes a gente não se constrange mais, o nosso coração fica cauterizado, mas quando eu confesso para alguém próximo a mim, eu me envergonho.
Eu sinto a minha mazela de uma forma diferente e eu sou reconduzido a esse processo de reconhecimento da minha culpa. Culpa essa que, quando tratada com a graça e o poder da cruz, são capazes de nos conduzir à felicidade. Lute contra os vícios da sua alma. E se você cair amanhã, se arrependa, levante e comece de novo. E se depois de amanhã você cair, se arrependa, chore, levante e comece novamente. Até o dia em que esses vícios serão exterminados da nossa presença. Clame pelo socorro de Deus diante do seu sofrimento, seja ele qual for, seja qual for o revés do afastamento de Deus que está te atingindo hoje. Clame pela graça, aproxime-se do trono, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. Não existe dor que não possa ser tratada com a graça do nosso Deus. Lute para restaurar a cidade que chora ao seu redor. Ei, você é tão pastor quanto eu. Ei, você é tão ministro quanto os ministros de Brasília. E a gente não existe para cuidar da gente mesmo. Aproprie-se do consolo iminente de Deus. Deus tem um consolo para nos dar agora. Mas, por último, nutra a expectativa pelo consolo eterno. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que essa bem-aventurança vai caducar. E a gente não vai precisar mais de consolo, sabe por quê? Porque no novo céu e na nova terra, não haverá mais lágrimas. Creia nisso. Aguarde por isso. O trabalho de Deus é perfeito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.